Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Com muita alegria, vamos dar sequência ao estudo bíblico das nossas lições CPAD. Estudaremos hoje a aula extra, lição de número 7, as duas naturezas divina e humana e divina de Jesus. Queridos irmãos, o nosso texto bíblico em classe, Romanos 1, versículo 1 ao 4, Filipenses 2, versículos 5 ao 11. De acordo com o texto de Filipenses 2, versículo 5, diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aqui é uma referência ao sentimento de humildade. Veja, que estava na forma de Deus, então anote essa palavra forma, certo? De Deus, estava na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Significa que ser humilde, ele é, mas vive como se não fosse. Então ele é Deus, mas ele não se apresentava, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Não, ele não se apresentava assim naturalmente. Ele se apresentava pela revelação do Pai. Por exemplo, Pedro recebeu a revelação, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Entendeu aí? Satanás perguntou, se tu és o filho de Deus, ele disse, eu sou homem. Então ele não se revelava assim, do jeito natural. Ele é Deus, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Então na forma humana, humilde, sendo um servo de Deus, ele vai humilhar-se o si dele. Esse si é a alma. A palavra si é a parte imaterial, aonde estão os desejos, os sentimentos e a vontade. Significa que quando ele disse, sim, pai, eu vou, ele estava sujeito à morte. Ele estava sujeito à obediência total para morrer em uma forma morte de cruz. Então, veja que ele é Deus, mas ele viveu como se não fosse Deus. Ele viveu como um homem, mas revelando pelo Espírito a quem ele deseja revelar. Porque a salvação é uma revelação de Deus. Ok? É uma revelação de Deus. Deus revela a sua salvação. E é o Cristo. Mas aniquilou-se a si mesmo. Esse o aniquilamento de si mesmo, anote aí. Ele é Deus. O aniquilamento do si mesmo é nos seus atributos. Não que ele deixou de ser, mas vivia como não se fosse, como se não fosse. Veja, ele tem todo o poder, onipotência. Ele tem todo o conhecimento, onisciência. Ele está em todo lugar, onipresença. Onipotência, onisciência e onipresença. Então Jesus na terra só fazia o que o pai fazia, o pai mandava. Ele não ressuscitava o morto se não consultasse o Pai. Lembra de Lázaro? Aquele que fazia 4 dias, ele orou ao Pai antes. Ele pediu autorização ao Pai. Depois, na sepultura, ele diz, graças te dou, ó Pai, porque sempre me ouviste. Entendeu agora? Então, ele estava numa dependência total do Pai. Isto é, humilhar-se, o si. Ele é Deus, forma de Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus, quer dizer, ele se apresentou como homem, sendo Deus, e não mostrou as suas qualidades de Deus, deixou que o Espírito Santo mostrasse, fosse como se fosse o Deus no meio do si dele. Ao invés dele usar o si dele, ele humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele deu exemplo para nós, a igreja, para atuar nesse mundo, cheio do Espírito Santo. Lembra da tentação? O diabo atacou o si dele. Se tu é o filho de Deus. Ele atacou
a divindade dele. Entendeu aí? O diabo ataca em nós ao contrário. Ele ataca a nossa carne. Entendeu aí? Ele não ataca o si do Espírito que está em nós. O eu, o Jesus que está em nós. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O eu de Jesus que vive em nós. Entendeu aí? Porque ele é expulso. Mas com Jesus, ele atacou a divindade. Por quê? Porque na lei dizia que era um homem que era para morrer por nós. Aí eu entendo que mesmo sendo Deus, se fazendo homem, Jesus não poderia se apresentar-se assim, a qualquer maneira como Deus. Entendeu aí? Ele sempre atribuía o Pai. Acerca daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, só o Pai. Entende? Agora o que é se humilhar, esvaziar-se. Não é porque ele não sabia, porque ele quis atribuir o Pai. Foi um contrato entre ele e o Pai. Na terra eu vou te glorificar, meu Pai. Então, a respeito do dia e hora ninguém sabe. Onipotência, onisciência, ninguém sabe. Só o Pai sabe. Então, ele esvaziou do si da onisciência. Ele disse, só o Pai sabe. Não é que ele não sabia, mas como homem, ele humilhou-se, esvaziando si. Quer dizer, sendo Deus, humilhou-se. É Deus, mas vivia como se não fosse. Aleluia, glória a Deus. Em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele não tinha esse relacionamento com o Pai antes da encarnação de servo e de Senhor. Essa humilhação que ele teve na terra de homem, ele não tinha anteriormente. Entendeu aí? Por exemplo, esse todo poderio, tudo que ele tem na sua divindade, não havia se esvaziado. Por isso que em João 17, verso 5, glorifica-me tu, ó Pai, com aquela glória que tinha contigo, onipotência, onisciência, onipresença. Eu tinha contigo isso aqui lá. Não significa que eu não tenho agora, só não posso usar. Quando ele ressuscita, ele diz, é-me dado todo o poder, onipotência, onisciência e onipresença, nos céus e na terra. Então, a glória que ele já tinha, que ele tinha se esvaziado, aí volta de novo na ressurreição dos mortos. Amém? Isso é importante, por quê? Porque Mateus 28, né? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Achado na forma de homem, veja a expressão, forma de Deus e forma de homem. Forma de Deus, todas as características da divindade nele. Forma de homem, todas as características da humanidade nele. Achado em forma, dupla natureza. Forma de Deus e forma de homem. A forma de Deus está no versículo 6, a forma de homem no versículo 8. Sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome. Esse é o nome de Jesus, dado por doação. Para que toda língua confesse que ele é o Senhor, é o nome de herança. É o verso 11. Aqui é o nome de Jeová. Quer dizer que ele recebe o nome de Jesus e depois recebe o nome de Jeová. Ok? Veja o nosso primeiro tópico e o subtópico de número 3. O antigo hino cristológico, Filipenses 2, versículos 5 ao 6, foi o que nós acabamos de ler, ok? Diz aqui, o texto está dizendo que, embora sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade. Mais uma vez, Deus não usou em Jesus as prerrogativas da divindade, ok? A pessoa do Filho. Mesmo se fizesse uso dela, quer dizer o seguinte, se ele fizesse uso das prerrogativas, ele não consideraria uma usurpação.
como é que Deus vai usurpar aquilo que já é dele? Entende? A usurpação é usar aquilo que não é seu. Usurpar um direito que não lhe cabe. Se ele nunca deixou de ser Deus, se ele nunca deixou de ser todo-poderoso, entende? Então ele nunca vai considerar, se ele quisesse usar as qualidades da divindade, não era usurpação, porque ele é Deus. Ele não pode usurpar aquilo que ele não tem. Melhor, aquilo que ele tem. Ele só usurpa aquilo que ele não tem. Como ele estava na forma de Deus, mas ele diz, não tenho por usurpação ser igual a Deus. Quer dizer, mesmo sendo Deus, não usou das prerrogativas da divindade. Entendeu aí? Para que as pessoas vissem, como muitos, olha aí, é o filho de Maria, não está no meio de nós o filho de José? Imagine se ele viesse com todas as características da divindade. O diabo acusaria ele na cruz. Porque a lei dizia que um homem tinha que morrer por nós. E o diabo ia dizer, olha, estamos sendo enganados. Deus enganou nós. Ele mandou, foi Deus. Ele mesmo mandou, ele mesmo. Ele mesmo veio. Você sabia que o diabo acusaria Jesus na cruz? De que a morte dele não era a morte de um homem? E até hoje, vocês sabem disso, que ele faz isso. Ele nega que Jesus veio em carne, porque é o espírito do anticristo. Entendeu? Mesmo assim, ele nega. Mas Jesus nunca disse para ele que era Deus. Nunca disse. Quando o diabo quis saber, Jesus disse, eu sou homem. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Os demônios que instigavam a divindade de Jesus na terra, dizendo, não nos mande para o abismo, filho do Altíssimo. Muitos desses demônios que dizia, ó filho do Altíssimo, Jesus dizia assim, cala-te. Jesus mandava se calar. Fica com a boca fechada. O diabo nunca soube, até a cruz, que ele era o filho do Deus vivo. Quando ele vai morrer, lembra daquele soldado que o fere com a lança de um lado e sai sangue e água? O que é que ele diz? Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Ali ele tem 100% de certeza que era o Filho de Deus, em forma humana. Porque a lança transpassou. Um espírito não se transpassa. Ainda sai o sangue e água. O diabo teve certeza que ali era a nossa redenção. E ele perdeu toda a história de matar os inocentes. Veja, o apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação, mas enfatiza o aspecto humano. Ele é Deus, homem. O apóstolo está dizendo muito claro no ensino das duas naturezas e divina em uma só pessoa. Essa passagem é parte de um provável hino que os primeiros cristãos cantavam nos cultos. O apóstolo Paulo inseriu nessa epístola aos Filipenses o termo grego forma, usado pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus, indica essência imutável, portanto ele jamais deixou de ser Deus. Ok? Às vezes a gente diz assim, 100% Deus, 100% homem. Aí imagine aí, 200% numa única pessoa. É por isso que a palavra correta seria plenamente humano e plenamente Deus. Entendeu? Então teríamos uma pessoa plenamente humana e plenamente Deus. Ok? Vamos aqui para o comentário? Vamos lá. Queridos irmãos,
nós temos a parte da natureza humana e da parte da natureza divina. Jesus tinha as duas naturezas, numa só pessoa. Ok? Não existia, duas almas. Então tira essa alma aqui e deixa só uma. Esta alma aqui seria Deus. Lembra do verbo que se fez carne? João 1:1, pronto. João 1:14. Por que que Jesus não tinha uma alma humana? Presta atenção. Essa alma humana aqui, que é Deus, essa alma que é Deus aqui, passou a ser chamada de alma humana. Não pode ter duas almas no corpo. Por exemplo, a alma humana e a alma divina. Então, olha aí, conte aí quantas almas? Duas. Então, seria duas pessoas. Ao Nestório estaria certo. Nós estamos combatendo essa expressão de que há duas pessoas em uma, no corpo, entendeu? E Jesus não é uma só pessoa? Então essa só pessoa não é o corpo, irmão. Essa só pessoa é a alma. Se tem duas almas, a divina e a humana num corpo só, é duas pessoas. Entendeu agora? Então cuidado quando falar na alma da divindade, que é o Filho, e na alma humana, que é Cristo, Jesus, o corpo. Atenção, anote aí. Vamos lá? Então, meus irmãos, anotando aí, a constituição do homem, visível ao corpo, e invisível, olha a alma e o espírito. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5:23. O homem tem espírito, alma e corpo. O homem comum. O homem produzido por homem e mulher. Jesus foi produzido pelo Espírito Santo. Ele tem espírito, alma e corpo. Mas o espírito e a alma é divino, enquanto o corpo é humano. Mas no corpo humano dele tem sangue. A Bíblia diz que lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento fala sobre a alma referente ao aspecto de vida. Por exemplo, o sangue funciona como a vida dos seres humanos e dos animais. Por isso que os animais também são chamados de alma vivente. Nesse sentido aí, Cristo tinha uma alma humana, impessoal. Não aquela lá de Mateus 10:28, alma imortal. Nós temos essa alma imortal. A alma imortal de Jesus é a sua divindade. Nós temos apenas uma alma pessoal. Jesus também. Então Jesus não pode ter uma alma pessoal humana e uma alma pessoal divina. Então teria conflitos de duas personalidades. Entende? E se Jesus tinha uma alma humana, pessoa, então onde estaria a alma divina, pessoa dele? Se o verbo se fez carne. Entendeu aí? Por isso que ele não é produto de homem e mulher. Ele é produto do Espírito Santo. O corpo. Ok? A alma é invisível, é incorpórea, consciente mesmo fora do corpo. A alma sai do corpo. Ela é a sede das emoções, dos desejos, e que o Espírito na vida está junto dela. Somente a palavra de Deus, Hebreus 4:12, diz que há dentro do espírito e da alma uma divisão. Então há uma diferença entre espírito e alma. Por isso que o homem ele é tricótomo, espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Não tem a parte dicótomo, a não ser que você divida espiritual e material. Aí o homem é dicótomo. Mas se pegar a parte espiritual, tem dois elementos. Porque a palavra de Deus vai até lá e diz, tem dois, tem divisão. Hebreus 4:12. A Bíblia diz, a palavra é penetrante, mais que uma espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão. É a palavra de Deus quem diz que tem divisão. Então,
Tem onde se inicia e termina o espírito humano. Tem onde se inicia e termina a alma humana. Então, a palavra de Deus diz, está aqui a alma e está aqui o espírito. Ok? Atenção. Jesus, quando morreu, ele disse, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A sua alma desceu ao Hades. Está em Atos 2. E o seu corpo foi para a sepultura. Atos 2. Quando ele entregou o espírito ao Pai na cruz, veja, uma coisa, o espírito. Depois a alma foi até o Hades, fazer um trabalho sacerdotal, levar as almas ao céu, ao paraíso. Subindo ao alto, está em Efésios capítulo 4, versículo 11. Depois diz que o corpo foi para a sepultura. Então, 3 elementos. O espírito que foi ao Pai, a alma que foi ao Hades e o corpo que foi para a sepultura. Então, Jesus era tricótomo. Ok? Amém? Então, veja que a palavra alma aparece 754 vezes, só no Antigo Testamento. E aparece 100 vezes no Novo Testamento. É um termo que tem significado vasto e abrangente. Presta atenção, significa vida, inclui também a vida dos animais, como se fosse uma alma, o todo do animal, porque possui vida, ok? E vamos ver também outras expressões, incluindo a vida humana, como alma vivente. Vamos lá? Não há uma definição rígida para a expressão alma. Ok? Por exemplo, a Bíblia diz em 1 Coríntios 15 e 39 que nem toda carne é a mesma carne. Uma é a carne dos animais e a outra é a carne dos homens. Entendeu agora? Então a alma dos animais é uma coisa e a alma dos homens é outra coisa. Então há diferença entre alma e alma. Por isso que é um termo abrangente, porque a Bíblia diz que o sangue de toda carne é a sua alma. A vida é como a alma. O ser humano, possuidor de vida, é uma alma. Está aqui os textos para mostrar. Ok? Veja Ezequiel 18, versículo 4. Toda alma que pecar, essa morrerá. Aqui é o sentido do indivíduo físico, porque o homem morre, o homem é mortal. Mas a alma que não morre está em Mateus 10 e 28. Não temeis os que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Significa que a alma que parte na morte do corpo, esta alma é a imortal, a pessoa em si, é o si da pessoa. Veja outro texto que diz, lá em Gênesis, todas as almas que procedem da coxa de Jacó foram 70 almas, 70 pessoas. O termo alma aqui é pessoa. Levítico 17 e 14, fala da alma como sangue. Então, cada contexto mostra a particularidade da alma. Por exemplo, a alma como sangue não é a mesma alma como alma. Entendeu agora? Então, nós não podemos dogmatizar e colocar tudo como se fosse uma coisa só. Por exemplo, as testemunhas de Jeová dizem que a alma é o sangue. Aí diz que para onde tiver a palavra alma é o sangue. E não é. Entendeu aí? Por exemplo, Mateus 26 e 38. Jesus disse, a minha alma está cheia de tristeza. Agora, se for sangue, como diz as testemunhas de Jeová, o meu sangue está cheio de tristeza até a morte. É ridículo essa expressão aqui como sangue. Então a alma que está cheia de tristeza é o si dele, é a pessoa dele. Aí dá certo, ok? Veja mais outro texto, Deuteronômio 12, 33. O sangue é a vida, ok? E diz que no sangue está a vida dos seres. E chama de alma, Deuteronômio 12, 23. Com isso, meus irmãos, a Bíblia diz em Isaías 1 e 14, Deus é uma alma, mas Deus não tem sangue. Então, daí você tira o significado de alma. Quando a gente tem a união hipostática, nós temos a alma humana imortal,
né? E a alma divina e imortal. Agora, junte as duas. Não ia ter duas almas. Por isso que não precisou de José, senão ia ter uma alma humana em Jesus, irmão. Mas a alma divina era duas almas. Então José não precisou entrar na história. Porque senão ia ter duas almas. Os filhos de José tiveram as suas almas individuais, com Maria. Os filhos de José e Maria, os meus irmãos de Jesus. Se Jesus fosse um filho de José e Maria, ele tinha uma alma igual à nossa. Mas a alma de Jesus não é igual à nossa. Ela é divina. Porque ela não precisou de espermatozoide. O espírito da vida que nos deu a alma, porque o espermatozoide no óvulo gerou no ventre da nossa mãe o corpo, e o espírito de vida, a lei do espírito de vida nos deu a alma. Aí somos espírito, melhor, somos alma, espírito e corpo. Jesus era alma, espírito e corpo. Como? Ele tinha o espírito. Ele era a alma já existente. É o Deus que nós servimos. Ele é uma pessoa. Ele não deixou de ser Deus. Não deixou de ser pessoa no homem Jesus. Entende? Então nós não podemos ter aqui duas personalidades no homem Jesus. Então, Nestório estava errado em dizer que era duas pessoas. E devemos ter o cuidado em dizer que, embora a natureza humana de Jesus fosse plena, ela não foi gerada por espermatozoide, para ter uma alma própria, porque precisava somente do verbo vir à natureza humana plena. Então, Jesus poderia sim ter uma alma impessoal, humana, o sangue. Veja os tipos de alma na Bíblia. A vida física. A vida física. Lembra? Todas as almas são minhas. Então, essa parte que refere-se à alma, Jesus tinha também. O nosso sangue é chamado de alma, mas não é a nossa alma propriamente dita. Alma como alma. Por isso, às vezes, quando eu falo somente na alma, eu me refiro somente à pessoa. Mas como nós estamos aqui na união hipostática, nós temos que ver qual era a alma que estava em Jesus. Entendeu aí? Se o homem tem uma alma imortal, qual era a alma que estava em Jesus? A imortal, a pessoal, era a divina. Se houvesse uma alma humana pessoal, teria duas pessoas num corpo só. Então a alma divina veio, por isso que não precisou da ação do homem, porque geraria uma nova alma. Aí eu entendo que somente o Espírito Santo poderia fazer um corpo com as características exatamente da humanidade, semelhante aos homens, com carne, com ossos e com sangue, para nascer de uma virgem chamada Maria. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Terminando, dizemos que Jesus tinha duas naturezas, divina e humana, mas ele só tinha uma alma pessoal. Ok? E a alma humana dele? Estava no sangue, estava no seu corpo. Podemos dizer, uma alma impessoal, que não era pessoa. Era o sangue, era a vida física. Ok? Isto é, despersonalizado. Então o Espírito Santo veio, o Verbo veio, em Maria, o Espírito Santo gerou o corpo, e Jesus estava no corpo, desde o ventre de Maria. Jesus nunca herdou a natureza pecaminosa, como dizem por aí. Até os adventistas dizem assim. Ele nunca herdou a natureza caída. Porque a natureza caída, ela é herdada de pai e mãe, passando por gerações.
Entendeu aí? As crianças, embora sejam inocentes, elas não são julgadas, porque a consciência não foi ativada. Entendeu aí? Por isso que quando veio a morte, matou os inocentes, matou as crianças e até Jesus, o inocente dos inocentes. Até mesmo aqueles que não pecaram, a semelhança de Adão. Quem foi que não pecou? As crianças. Jesus. Entendeu aí? Com isso, a morte do homem, o Senhor Jesus Cristo, satisfez a justiça de Deus. Se fosse Deus para morrer, é uma incoerência, Deus não morre. A Bíblia diz que Deus não morre, é imortal. Entendeu aí? Então fica complicado de dizer lá na cruz que a morte foi do Deus homem. Porque a expressão Deus homem tem a expressão Deus lá. Como é que pode Deus experimentar a morte? Se Maria fosse mãe do Deus homem, então esse Deus homem teria um nascimento. Entendeu aí? E por que não tem o nascimento registrado, a data de Jesus? Porque Deus não é nascido. Então, o nascimento de Jesus não pode se dizer o nascimento do Deus homem. Entendeu aí? Porque Deus não nasce, quem nasce somos nós. Então não existe essa tese de Maria, mãe de Deus, ou de Deus homem. Maria, mãe de Jesus. É assim que está na Bíblia. Nunca diz Deus homem, ou Deus Jesus, mas diz Jesus. É a teologia que querem colocar na nossa cabeça. Ok? Interessante. Jesus não nasceu porque ele é Deus. Mas o homem nasceu? Nasceu. Mas a alma dele é Deus, não nasceu. Então não houve um registro assim. Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Porque ele é Deus, irmão. Não tem registro de nascimento. Ah, então eu entendo porque esses muitos registros que tem na Bíblia ocultou para Jesus. Porque Jesus, sendo Deus, não teve uma data de nascimento. Amém? O dia 25 de dezembro serve para nós celebrar a encarnação. Pregar Jesus feito homem. O homem, Jesus. Mas nunca dizer que ele nasceu lá. Porque ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Ele nasceu lá em outubro. Então, meus irmãos, esta é a nossa aula de hoje, mostrando as duas naturezas, divina e humana, de Jesus. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar, veja aí, lição de número 8, Jesus viveu a experiência humana. Aqui nós vamos falar da sua infância, ok? Até a sua fase adulta. A paz do Senhor, até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.